Se Cristo ressuscitou, então eu não posso continuar sendo o mesmo. Porque a Páscoa não é só uma notícia sobre Jesus, é uma notícia sobre mim, sobre quem eu sou e sobre quem eu ainda posso me tornar. Muita gente pensa a fé como um acréscimo, mais como uma crença, mais uma devoção, mais uma ideia religiosa. Mas o nosso encontro com o ressuscitado não acrescenta apenas algo à nossa vida, ela reconfigura a nossa própria identidade. E essa talvez seja uma das consequências mais sérias e menos pensadas da Páscoa. A ressurreição não é apenas a vitória de Jesus sobre a morte, ela é também uma pergunta dirigida a cada um de nós. Quem sou eu depois de encontrar o ressuscitado? Depois da Páscoa, a pergunta já não é só no que eu acredito. A pergunta é quem eu me tornei à luz daquele que venceu a morte. A filosofia ajuda a perceber que a identidade humana não é uma peça pronta. Ela é um processo, relação, formação. E a fé cristã vai ainda mais longe. Diz que diante do ressuscitado, o eu antigo já não é a última palavra. Se você quer uma fé mais lúcida, mais profunda e transformadora, bem-vindo ao Intelectus Fidei. Eu sou o Padre Robson Cacheta e aqui nós buscamos entender para crer e crer para entender. Fique conosco. Em geral, nós pensamos a fé como algo que diz respeito às ideias. É claro, a fé envolve conteúdo, verdade, doutrina, mas o mais bonito é que ela não termina aí. Quando Maria Madalena encontra o ressuscitado, quando Pedro é reencontrado depois da sua negação, quando Paulo cai no caminho de Damasco, não acontece simplesmente uma mudança de opinião, acontece uma mudança de eixo, uma mudança de vida. Por isso, a Páscoa não oferece simplesmente um novo argumento para nós. Ela inaugura uma nova posição existencial. O sujeito já não pode se definir apenas pelo seu passado, pela sua ferida, pela sua culpa, pela sua derrota. Jesus ressuscitado não muda só aquilo que eu penso sobre Deus. Ele muda o ponto a partir do qual eu penso a mim mesmo. A filosofia moderna e contemporânea nos ajuda muito aqui. Ela percebeu que o eu humano não é uma estátua pronta, imóvel, acabada. A identidade é algo que vai se formando. Ela é relação, história, processo. Em Hegel, por exemplo, o eu não se conhece imediatamente. Ele se constitui no percurso, por meio da negação, do confronto e do reconhecimento. O sujeito não nasce inteiro, ele vai se tornando. E isso é importante para que a gente perceba melhor a proposta da Páscoa, porque isso mostra que o encontro com o ressuscitado não é um adorno espiritual para nós, colocado sobre uma identidade que já está pronta. É uma força que atravessa o sujeito e o leva a uma verdade mais profunda sobre si mesmo. Kierkegaard, por exemplo, o eu verdadeiro nasce diante de Deus. O desespero para esse filósofo é justamente não querer ser si mesmo, ou querer ser si mesmo sem Deus. O eu curado é aquele que aceita receber de Deus o seu fundamento. E a Páscoa ilumina isso de maneira extraordinária. O ressuscitado não me chama para uma identidade fabricada, uma identidade artificial. Ele me chama para um eu reconciliado, um eu recebido, um eu que já não precisa se definir apenas pelas suas ruínas. E isso é muito belo. Todos nós carregamos um eu como que antigo. E eu não estou aqui falando simplesmente no sentido moral, mas existencial. É aquele eu que se construiu em torno de certas prisões, a necessidade de aprovação, o medo de falhar, a lembrança do que aconteceu, a versão de si que foi ferida e nunca mais saiu dali. Muita gente vive assim, não a partir da vida nova, mas a partir da memória do túmulo. A pessoa continua sendo, no fundo, aquele que foi traído, aquele que fracassou, aquele que caiu, aquele que não conseguiu, aquele que se perdeu. Mas a ressurreição de Cristo muda o estatuto do passado. Ela não apaga a memória, ela não finge que a cruz não existiu, mas ela impede que a cruz seja a última palavra nas nossas vidas. E isso vale para a nossa identidade. Depois do encontro com o ressuscitado, o passado já não é senhor absoluto das nossas vidas, a culpa já não é o destino para o qual caminhamos, a ferida já não é o nome definitivo. Se existe alguém que expressa isso com intensidade, é São Paulo. Ele escreve: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa frase não significa uma anulação da pessoa. Não significa que o cristão perde a sua personalidade, a sua singularidade, a sua história. Pelo contrário, ela significa que o eu antigo deixa de ocupar o trono. A identidade não é abolida, ela é atravessada pela presença de Cristo.
A vida continua sendo minha, mas já não fechada em si mesmo. Ela se torna espaço de habitação, de transfiguração, de comunhão com o Cristo. E isso é profundamente pascal. Cristo ressuscitado não destrói a pessoa, ele a reorienta. Não cria um personagem artificial, ele conduz o sujeito à sua verdade mais profunda. Aqui nós chegamos ao coração espiritual desse episódio. O encontro com o Cristo ressuscitado faz nascer um novo eu. Mas não é um novo eu no sentido mais simples com que o mundo usa essa expressão. Como se fosse um rebranding da identidade, uma reinvenção da imagem, uma nova performance. Não é isso. O novo eu cristão não é uma máscara mais bonita, é um coração que começou a viver a partir de uma fonte nova. Agora a minha verdade não depende só do que eu fiz ou deixei de fazer. A minha verdade começa a ser lida à luz daquele que me chamou pelo nome, mesmo depois da minha queda, mesmo depois do meu medo de segui-lo, mesmo depois do meu fracasso. Pense, por exemplo, em Simão Pedro. A ressurreição não apagou a sua negação, mas também não permite que ele continue sendo apenas o homem que negou Jesus Cristo. Cristo o reencontra e lhe devolve uma identidade nova. Não a identidade do impecável, mas a do amado, daquele que foi reconciliado e enviado para a missão. Esse é o grande milagre da Páscoa. Não apenas um corpo que sai do túmulo, mas um ser humano que deixa de viver aprisionado ao velho nome. Mas o que isso muda concretamente na minha vida? Muda muita coisa, porque uma nova identidade muda o modo de nós existirmos. Se eu me percebo apenas a partir da culpa, eu vivo na defensiva. Se eu me percebo apenas a partir da ferida, eu vivo reativo, eu vivo querendo brigar. Se eu me percebo apenas a partir da necessidade de provar o meu valor, eu vivo performando. Mas perceba isso. Se eu começo a me perceber à luz do ressuscitado, então nasce uma liberdade nova. Eu já não preciso viver para me salvar sozinho. Eu já não preciso transformar a minha história numa prisão. Eu posso recomeçar, eu posso pedir perdão. Eu posso olhar para as minhas feridas sem fazer delas o meu altar. Por isso, a Páscoa não é um consolo barato, ela é uma ontologia nova da pessoa. Ela nos devolve a possibilidade de existir, não como quem está condenado a repetir o eu antigo, mas como quem recebeu uma vida que já não vem apenas de si mesmo. Talvez a pergunta mais importante da Páscoa não seja apenas Cristo ressuscitou, mas seja o que em mim ainda permanece sepultado. Porque o ressuscitado não quer apenas ser admirado, ele quer ser encontrado. E ao ser encontrado, ele muda tudo em minha vida. Depois da Páscoa, eu não sou mais obrigado a me definir só pela minha falta, só pela minha queda, só pela minha dor. Depois do ressuscitado, o eu antigo deixa de ser a minha sentença final. E então, aos poucos, nasce um outro modo de viver, mais livre, mais verdadeiro, mais reconciliado, mais pascal. Meu irmão, é esse o nosso convite, que essa Páscoa não seja só uma lembrança litúrgica, mas um nascimento interior. Porque depois do ressuscitado, a pergunta já não é só o que aconteceu com Cristo. A pergunta é quem eu estou me tornando à luz dele. Esse foi o nosso episódio do Intellectus Fidei. Que Cristo ressuscitado abençoe sua vida e de sua família. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.